Ego ferido. Olá pessoal, vamos para mais uma mensagem, vamos ao provérbio do dia. Provérbio de número 9, a partir do verso 8, diz assim: Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. Então, a gente vê que uma pessoa vaidosa, ela tem o ego muito frágil e muito inflado. Muitas vezes ela não suporta ser corrigida, ela não suporta ser contrariada. E isso é muito ruim, porque quando a pessoa demonstra esse tipo de caráter, essa pessoa mostra que ela é muito infantil e mostra que ela é egoísta. É como se ela fosse o seu próprio Deus. É como se ela fizesse de tudo para proteger a sua autoimagem, a sua reputação, e ela não tem o mínimo de humildade para aprender com o outro, para ouvir e aprender o outro lado da moeda. Então é muito ruim quando a gente tem essa vaidade de não aceitar uma correção, de não aceitar ouvir algo que contrarie aquilo que a gente já pensa ou aquilo que nós achamos. E porque nem sempre as pessoas nos veem como a gente se vê. A Bíblia mostra claramente que é mais fácil a gente enxergar o cisco no olho do outro do que a trave que está nos nossos próprios olhos. E isso vale tanto para nós como em relação ao outro. Quem sabe o outro, ele está vendo algo em mim que eu mesmo não estou vendo. Porque a Bíblia mostra que alguns são puros aos seus próprios olhos, mas ainda não foram lavados dos seus pecados. Então, a gente precisa ser sensível, ser sábio, ter um domínio próprio e ter a humildade de ouvir o que o outro tem a dizer, porque aquilo que ele está me dizendo pode contribuir e muito para o meu crescimento. Aquilo que a pessoa está me informando, aquele detalhe que a pessoa está me corrigindo, pode ser aquilo que falta para que eu possa ir para o próximo nível, para que eu possa ir para a próxima fase, para que eu possa amadurecer e viver aquilo que Deus planejou para a minha vida logo ali adiante. Mas quando a gente insiste na vaidade e a gente não quer ter o nosso ego ferido, a gente não cresce. E a gente desagrada muito a Deus, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, porém ele dá graça aos humildes. E aquele que é humilde, ele sabe ouvir. Aquele que é humilde, ele sabe receber uma crítica. Aquele que é humilde, ele sabe ouvir uma correção. Ele sabe ouvir uma repreensão. E isso é fundamental. A Bíblia mostra em Hebreus capítulo 12 que Deus corrige o filho que ele ama. E se a gente está sem correção, a Bíblia diz, logo não somos filhos, somos bastardos. É que às vezes a gente quer ter o direito e o poder de filho de Deus, mas a gente quer ser tratado como bastardo. Mas isso não funciona com o Senhor. O Senhor é justo. Davi tinha um filho que aquele filho nunca tinha sido repreendido, aquele filho nunca tinha ouvido um não na vida dele. E esse filho se tornou um rebelde, esse filho tentou tomar posse do reino e do reinado de Davi de uma forma completamente errada. Então, uma pessoa vaidosa, ela se torna uma pessoa egoísta, uma pessoa rebelde e uma pessoa que não tem nada de humildade, que ela não sabe receber críticas, e isso desagrada muito ao Senhor. A Bíblia diz que, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Ou seja, um amigo afia o outro amigo. As pessoas são instrumentos de Deus para afiar o nosso caráter. E se nenhuma pessoa tem a liberdade ou a abertura de nos falar, de nos corrigir, de nos repreender, de mostrar os detalhes, os erros da nossa vida, se a gente não dá essa liberdade para ninguém, logo nós não estamos sendo afiados, logo nós somos puros e perfeitos aos nossos próprios olhos. E isso desagrada muito a Deus, porque a justiça própria, a Bíblia mostra que é trapo de imundícia. Então, não confie em si mesmo, não seja uma pessoa egoísta, não seja uma pessoa vaidosa que não aceita ouvir repreensão e correção das pessoas, mas seja humilde. Por mais que às vezes a outra pessoa que está te criticando pode ser que ela não tenha uma intenção boa, ainda assim avalie, olhe para si mesmo.
A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tenha a humildade de olhar para ti e ver se a pessoa não tem um pingo de verdade. E aquele mal aos teus olhos que parece que a pessoa está fazendo porque ela está te criticando, quem sabe lá no fundo tem um pouco de verdade e pode transformar a tua vida. Então, às vezes mesmo as correções e as repreensões mais duras, vindas mesmo de pessoas mal intencionadas, ainda assim podem nos ajudar, porque normalmente os inimigos eles tendem a prestar mais atenção nos nossos pontos fracos, e se eles estão expondo os nossos pontos fracos, logo a gente tem a oportunidade de transformar, de trabalhar aquela área, de melhorar aquela área. Então, converta o mal que você está recebendo em um bem para a sua vida. Então, seja humilde, não tenha o ego ferido, mas tenha humildade, um coração quebrantado. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Essa era a mensagem de hoje. Curta a mensagem, compartilha com alguém, escreve aí nos comentários o que você achou dessa mensagem. Eu vou deixar no comentário fixado no topo e também na descrição do vídeo o link do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos, para que você possa mergulhar na palavra do Senhor. E também na descrição vai estar as nossas redes sociais para você nos seguir e acompanhar as novidades. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Um grande abraço e até amanhã.